Torcida movimenta a web pedindo Olivier Giroud no Vasco. Contratação encaminhada. E o Daverson que foi para a resenha. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo na manhã desta quinta-feira, é claro, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado sobre os assuntos. Mas antes, é claro, eu peço humildemente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Lembrando que a sua inscrição ajuda muito o nosso trabalho e o crescimento do nosso canal. Estamos bem próximo de alcançar a marca dos 110 mil inscritos e tudo isso deve-se à moral que você tem deixado com a sua inscrição e também com o seu like. Eu peço o seu like, ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo esporte. Mais uma vez, gratidão pela sua inscrição, pelo seu like. Sem enrolação, vamos às informações, falar aqui bastante sobre o mercado da bola, sobre as notícias do futebol em geral, mas antes trazer um detalhe importante aqui do Vasco, que tem pela frente dois jogos importantes. Um que vale a classificação para as quartas de final do Campeonato Carioca, partida contra o Volta Redonda no próximo sábado no estádio Kleber de Andrade contra a equipe do Volta Redonda. A partida será às 5h30 e vale classificação. E o Vasco tem 3 dias depois o jogo contra o Marcílio Dias, valendo a classificação para a Copa do Brasil, né? O Vasco tem essa fase pela frente da Copa do Brasil. E eu queria saber você, torcedor, na sua opinião, o Vasco deve encarar esta partida contra o Volta Redonda com um time misto? Ramon Dias provavelmente deve colocar ali um mistão, ou deve ir com força máxima para garantir a classificação também no Campeonato Carioca? Quero saber aqui a sua opinião nos comentários. Bom, passando isso, vamos trazer bastante informação aqui sobre o mercado da bola. É que ontem surgiu uma notícia relacionada a uma possibilidade do empréstimo entre Vasco e Genoa pelo atacante Júnior Messias. Nós sabemos que da parte do Vasco é uma das prioridades o ataque, mas nós fomos buscar informação com pessoas ligadas ao Vasco em relação a essa situação. E na apuração, a informação que tivemos é que nos afirmaram que não há possibilidades de negócio. E um outro detalhe é que Júnior Messias está recém-chegado no clube e também vai jogar na temporada pelo clube italiano. Portanto, esta informação nós procuramos apurar com pessoas ligadas diretamente ao Vasco em relação a essa notícia do Vasco ter interesse, né, ter a possibilidade de empréstimo do atacante Júnior Messias do Genoa da Itália. Bom, saindo aqui dessa informação, falar sobre contratação sendo encaminhada, informação que veio até do jornalista e setorista do Internacional, Lucas Colar. Ele traz a informação do seguinte: com a chegada de Fernando ao Internacional, deve destravar a saída do volante Gabriel do Beira-Rio, né, do Internacional. E nas últimas horas, o Vasco da Gama intensificou contatos com o staff do jogador e conversas estão acontecendo em relação a essa negociação, a contratação de Gabriel Dias. Bom, o que incomoda alguns torcedores, eu vi alguns comentários em relação a isso, nós sabemos que o Vasco tem a prioridade de trazer mais um atacante ainda nesta janela de transferência e está negociando essa contratação, tem essa contratação encaminhada com o volante. Eu quero saber aqui também a sua opinião relacionado a isso, torcedor. Agora, outra situação que movimentou a web nesta última quarta-feira foi relacionada ao nome de Olivier Giroud no Vasco, né? Muitos têm perguntado em relação a essa notícia, essa informação, o que aconteceu? Trazer aqui detalhes. Tudo começou com uma publicação do perfil em português da Liga 1, principal liga da França. Uma imagem de Giroud ao lado de Payet com a camisa da seleção francesa foi postada com a seguinte legenda: imagine essa dupla junta de novo. Bom, que nós estamos vendo aí, né, a performance do Payet nos últimos jogos
de fato, Dimitri Payet é a melhor contratação do Vasco, é o melhor reforço do Vasco para essa temporada 2024. E essa postagem lá nas redes sociais da Liga One portuguesa foi o suficiente, né? Foi a deixa para a invasão dos perfis do Vasco, pedindo Oliver Giroud, jogador de 37 anos, no Vasco. Foram mais de 40 mil comentários nas redes do jogador. O Vasco, né, que está atrás de um atacante no mercado e remanejou o orçamento previsto em contratações na janela para buscar um reforço para o setor. Informação até do GE que o Giroud tem mais de 4 meses de contrato com o Milan e fica livre no mercado a partir de julho. Bom, o que implica, né, em relação ao jogador vir para o Vasco na janela do meio do ano seria o alto salário, né? O jogador ganha em torno de mais de 2 milhões de reais por mês. Isso pesa no orçamento. Mas quero saber a sua opinião, torcedor, se você gostaria de ver esse atacante de 37 anos, ainda tem a questão também lá dos critérios da 777 Partners, mas é um jogador experiente que já atuou na seleção francesa com o Dimitri Payet e, na minha opinião, obviamente teria espaço no Vasco para a janela de transferência do meio do ano, que inclusive é uma janela muito importante para contratações. Bom, galera, saindo aqui das notícias do Vasco, falar sobre uma cena lamentável, o que aconteceu ontem lá em Recife, lá em Pernambuco, em relação à partida do Sport e Fortaleza. O Fortaleza trouxe detalhes da situação dos 6 jogadores que foram levados ao hospital após o ataque contra o ônibus do clube depois do jogo contra o Sport em Recife. João Ricardo sofreu um corte no supercílio e Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e outro corte no supercílio. Ambos passaram por suturas, procedimento de pontos cirúrgicos. Dudu, Tite, Brites e Lucas Sacha ficaram feridos pelos vidros quebrados e tiveram que conter sangramentos. Cenas lamentáveis, né? Até o próprio Iago Pikachu publicou ali nas suas redes, nos seus stories, em relação a tudo que esteve acontecendo ali, detalhes, bastidores do ônibus, os vidros quebrados, estilhaçados, os bancos todo ensanguentado, terrível, lamentável, algo praticado por vândalos, não são torcedores, são vândalos. Isso tem que ser, de fato, banido do futebol, tem que ser punido severamente, justamente, em relação a tudo que aconteceu, né? Agora, torcer pela boa recuperação dos jogadores, dos profissionais ali do Fortaleza, que cenas como essa não se repitam novamente. Bom, saindo aqui desse detalhe, é importante a gente trazer essa informação até pelo estado de saúde dos jogadores, falar sobre o Botafogo, né, que mais uma vez cedeu o empate para a equipe do Aurora na estreia pela Libertadores da América ontem em Cochabamba, na Bolívia. E a pergunta é para você, torcedor, você que acompanha aqui o nosso canal, o que acontece com o Botafogo nos minutos finais, né? Mais uma vez, sofrendo um gol no último minuto praticamente, cedendo o empate. É claro que ainda não está nada decidido, o Botafogo tem a chance de classificar, pode se classificar, tem tudo para se classificar na quarta-feira que vem, no dia 28, no estádio Newton Santos, né, no jogo da volta. Mas eu queria saber nos comentários, é falta de atenção? O Thiago Nunes já cobrou isso em relação à equipe entrar desligada, até quando sofreu o gol da virada ali do Lucas Piton, aos 50 segundos do segundo tempo, o Botafogo estava muito desligado. Quando sofreu o empate também ali do gol do Galdames, o Thiago Nunes coloca a mão assim na cabeça pedindo atenção para a zaga. Mas na sua opinião, torcedor, o problema também é o técnico, em relação a ele mexer nas peças ali, colocar o time mais para a retranca, colocar o time mais recuado? Deixa aqui nos comentários a sua opinião em relação à partida de ontem. Claro, vale destacar a atuação do Júnior Santos, né? O Júnior Santos fez a diferença quando ele faz o gol ali de cabeça, né? No cruzamento, no escanteio, que até o Tiquinho participa, mas o goleiro deu ali o rebote.
O Júnior Santos, com aquele gol, tira um peso das costas do Tiquinho, que tinha acabado de perder um pênalti, né? O Tiquinho basicamente telegrafou aquela batida ali, abaixou a cabeça, chutou a meia altura e o goleiro deles defendeu. Algo que mexe também com o psicológico. Se não é o fator atenção ou o fator técnico, você acha também que é o fator psicológico que ainda atrapalha o elenco devido à última temporada? Galera, deixa aqui nos comentários, fique à vontade, nós vamos estar aqui também interagindo com você. Bom, tirando isso, Júnior Santos driblou, brigou e deu trabalho, então a gente destaca aqui a atuação do atacante. Hoje pela manhã, o elenco do Botafogo desembarcou no Galeão, né, após empatar por 1-1 com a Aurora na noite da última quarta-feira em Cochabamba, né, pela segunda fase da Libertadores. O Botafogo, nesta manhã, chegou ao Rio de Janeiro. O desembarque foi bem tranquilo e não teve a presença de torcedores. O único que parou ali para tirar fotos com os torcedores, que informou o GE, foi o Danilo Barbosa. Tinha alguns torcedores, algumas pessoas ali, né, não estavam identificados como torcedores, que pediram foto do jogador. Bom, virada de chave, Botafogo tem tudo, mais uma vez repito, para se classificar aqui no estádio Newton Santos na próxima quarta-feira. E é claro que nós vamos estar aqui acompanhando todos os detalhes, né? Semana de treinamento, movimentação da equipe do Botafogo. Também vamos estar no final de semana acompanhando o jogo lá em Bacaxá pelo Campeonato Carioca, que é importante para a classificação. Galera, saindo aqui dos detalhes do Botafogo, falar sobre o Fluminense, que encara hoje também na altitude a equipe da LDU. O Fluminense inicia a decisão da Recopa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, horário de Brasília, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar, no Equador. Lembrando que o jogo da volta será no dia 29, no Maracanã, né, e o torneio vai reunir os campeões da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores 2023. E o Fluminense, é claro, precisa vencer a LDU, espantar de fato aí a LDU e vencer, quebrar este tabu. Lembrando que o Fluminense, do técnico Fernando Diniz, deve vir com a seguinte escalação: Fábio no gol, Guga na lateral direita, Felipe Melo e Thiago Santos na zaga, Marcelo na lateral esquerda, André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso no meio campo, e no ataque, Keno, Arias e Germancano, né? O ataque ofensivo aí do Flusão tem tudo para também ter uma vantagem, trazer uma vantagem importante para o jogo da volta. A única dúvida do técnico Fernando Diniz está relacionada ao atacante Keno, né? Devido à condição física do Keno e a ausência do clássico dele, a ausência dele no clássico contra o Vasco. Mas lembrando que o atacante viajou com a delegação para Quito e deve ser o titular. Caso o Keno não jogue, né, não entre na partida como titular, o técnico Fernando Diniz deve optar por Renato Augusto. Trazer mais informação: a arbitragem dessa partida a arbitragem já está definida. É Andrés Rojas, da Colômbia, o assistente Alexander Guzmán, assistente 2 John Galego e no VAR Nicolas Galo. Portanto, é a arbitragem para essa partida de hoje entre LDU e Fluminense. Bom, trazendo aqui um detalhe também, falar sobre o Flamengo. Estamos estendendo o nosso vídeo de hoje para trazer todos os detalhes de cada time, você ficar bem atualizado. O Diego Ribas fez uma declaração, ele é um ex-jogador do Flamengo, ídolo, né, já se aposentou, porém ele trouxe a sua opinião em relação a toda essa polêmica que a mídia está trazendo, alguns torcedores, em relação à polêmica entre Gabigol e Pedro, né? Nós sabemos que após o Pedro perder o pênalti, ele foi substituído por Gabigol na última partida, na terça-feira contra o Boa Vista, e o Pedro foi muito vaiado por torcedores que obviamente gostam muito do Gabigol, e o Gabigol foi aplaudido. E o Diego Ribas saiu em defesa, né? Falou em relação aos dois jogadores, né? Ele falou o seguinte: será que para elogiar um nós precisamos criticar o outro? Será que para enaltecer um nós precisamos difamar o outro? Para amar um temos que odiar o outro? Afirmou o ex-jogador, que fez 289 jogos com a camisa do Flamengo, conquistou 12 títulos e marcou 44 gols, né? Obviamente,
O Diego Ribas é muito respeitado pelo torcedor do Flamengo, no futebol em geral, e ele tem toda a razão em relação a essa declaração. É claro que nós sabemos que existem alguns torcedores e tem total direito de gostar do Pedro, outros gostam mais do Gabigol, até pelo que ele representa para o Flamengo, mas o importante é o respeito ao jogador. Tanto o Pedro quanto o Gabigol precisam estar bem para performar bem na temporada. É claro que a última temporada do Gabigol não foi das melhores, e o Pedro vem sendo importante nesse campeonato para o elenco do Flamengo. Necessário é os dois estarem bem para ajudar o Flamengo, e foi exatamente o que o Pedro falou na zona mista, né, de pós-jogo. Bom, passando essa questão aí da polêmica entre Pedro e Gabigol, não entre os dois, né, o que falam, o que colocam, né, o que pensam em relação aos dois. Falar sobre a resenha do Daverson. O Daverson ontem, rapaz, parou para ajudar a escoar a água, né? Choveu muito na partida, foi até adiada. E um repórter da Premier foi até brincar com o Daverson, né? Falando que ele era o menino do rodo. E o Daverson, ajudando a galera a tirar a água, falou: menino do rodo, lá ele. Só quis ajudar a rapaziada para ter o jogo. A gente já jogou em campo pior, campo de areia, de cimento, de terra. A gente não pode reclamar. Se estiver ruim, vai estar ruim para os dois. Já vivemos muitas coisas piores na nossa infância. Então jogar aqui vai ser uma maravilha. Poderia ter uma drenagem melhor, porque o perigo é alguém se lesionar. A nossa preocupação é só essa, né? Toda a humildade está com o Davis, toda a resenha também. E parabéns, né, por ele ter ajudado a escoar a água. Felizmente não pôde ter a partida. A CBF confirmou a remarcação do confronto entre Real Noroeste e Cuiabá pela primeira fase da Copa do Brasil para esta quinta-feira às 5h30 da tarde, horário de Brasília, no estádio José Olímpio de Rocha. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Como eu falei, o vídeo se estendeu bastante hoje, mas é para trazer com riqueza de detalhes todas as informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre, não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sino das notificações na opção todos. Lembrando, BTB Esportes em todos os lugares. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!